Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês vão ver essa videoaula. Vamos à aula que nós não conseguimos assistir na quinta-feira passada, né? E posteriormente à noite nós teremos a nossa aula normal, como de costume, beleza? Hoje nós vamos ver a aula 6 sobre distribuição e trade market. E espero que seja proveitosa como as outras aulas. Vamos falar sobre centros de distribuição, pessoal. Centro de distribuição é um armazém que tem por objetivo realizar a gestão dos estoques de mercadorias na distribuição física. Em geral, esse armazém recebe cargas consolidadas de diversos fornecedores. Essas cargas são então fracionadas com o intuito de consolidar os produtos em quantidade e variedade corretas, para depois serem encaminhadas aos pontos de vendas ou, em alguns casos, aos clientes finais. O que significa cargas consolidadas, né? Cargas fechadas, caminhão lotado, né? Os centros de distribuição geralmente recebem caminhões lotados, né? Eles compram em grande quantidade justamente para poder reduzir os custos e ao receber essas cargas consolidadas, né, o centro de distribuição vai fracionar essas cargas e distribuir, né, para o seu destino, que são os parceiros de negócio, né, as lojas que vendem os produtos da melhor forma possível. O CD é um conceito moderno, cuja função difere das tradicionais funções dos depósitos, galpões ou almoxarifados, as quais não são adequados dentro do sistema logístico. Existe uma grande diferença entre depósito e CDs, e nós vamos ver aqui as diferenças. Depósitos são instalações cujo objetivo principal é armazenar produtos para ofertar aos clientes. Podemos sinalizar empresas que produzem e depois os enviam a seus clientes previamente cadastrados. Mas também existem os depósitos das lojas, né? Que ainda tem loja que tem um depósito no final, na parte de trás da loja, estocando uma quantidade X de produtos para estar reabastecendo a loja mediante mediante os clientes tenham comprado todos os produtos. Já os CDs são instalações cujo objetivo é receber produtos e atender às necessidades dos clientes. Vamos pegar como exemplo os operadores logísticos, que compram de vários fornecedores, estocam as mercadorias e as disponibilizam aos clientes quando os clientes solicitam, né, esses produtos. A exemplo disso, nós temos as centrais de distribuição das redes de supermercado, né, Uniforça, e outras mais, né? Esses CDs fazem justamente isso. Esses CDs foram uma negociação entre os pequenos supermercados para poder ficarem competitivos versus aos grandes supermercados aqui na região de Fortaleza e circunvizinhança. Então eles desenvolveram esse CD, esse centro de distribuição, para poder estar recebendo cargas consolidadas, cargas fechadas, né? Ou seja, compram em grande quantidade para poder minimizar aí os seus custos e fazer frente aí aos preços dos grandes, né? Não só os preços, mas também conseguir aí uma lucratividade atraente, né? Se comparado aí com as grandes empresas que compram em grandes quantidades justamente para poder estar reduzindo os custos. Uma questão básica do gerenciamento logístico é como estruturar sistemas de distribuição capazes de atender de forma econômica os mercados geograficamente distantes das fontes de produção, oferecendo níveis de serviço cada vez mais altos em termos de disponibilidade de estoque e tempo de atendimento. Nesse contexto, a atenção se volta para as instalações de armazenagem e como elas podem contribuir para atender de forma eficiente as metas estabelecidas de nível de serviço. A funcionalidade dessas instalações dependerá da estrutura da distribuição adotada pela empresa. O que significa? Significa que
A questão básica do gerenciamento de logística é estruturar sistemas de distribuição capazes de atender de forma econômica os mercados geograficamente distantes. O que significa isso? Significa que um CD ele é feito, ele é desenvolvido para poder atender mercados distantes, né? Às vezes com parceiros ali recebendo essas mercadorias, parceiros operadores de logística que recebem essas mercadorias, só recebem e fracionam e distribuem rapidamente aí para os clientes mediante a sua necessidade. Os armazéns de produtos acabados, antes gerenciados pelas próprias indústrias, deram lugar aos CDs, visto que os CDs têm como principal desafio atender corretamente a crescente demanda de pedidos. Essa demanda vem aumentando por dois motivos. Primeiro, devido à maior variedade de produtos, aumento do número de produtos e redução do ciclo de vida. E, segundo, pela necessidade de melhor atendimento ao cliente. É possível observar também um aumento na frequência de atendimento, pois o número de entregas diretas ao consumidor vem crescendo com a utilização cada vez maior da internet. Venda por catálogo, telemarketing como resposta, os responsáveis pelos CDs investiram em tecnologias que permitem reduzir o tempo de atendimento ao cliente e simultaneamente aumentar a sua produtividade, né? É uma realidade, o momento que nós estamos vivendo, a questão da pandemia, né? As vendas pela internet no e-commerce aumentaram substancialmente, né? E esses centros de distribuição dessas empresas do e-commerce precisaram se adaptar a uma quantidade, a uma demanda muito maior do que tinha antes, e foi um desafio, e está sendo um desafio na realidade, né? Esses processos logísticos que foram pegos de surpresa, né? Não são processos novos, porque já são corriqueiros, já são as atividades normais, mas em um volume muito grande, né? E esse volume muito grande precisa ser administrado em relação à questão do tempo e que o cliente receba esse produto no menor tempo possível, naquele tempo que o cliente vai estar ficando satisfeito, e leva em consideração a questão do nível de serviço aí desse cliente. O objetivo principal do CD é manter estoque a fim de suprir a cadeia logística, né? É manter esse estoque, ele mantém o estoque, ele administra o estoque, né? Ele recebe esse estoque e tenta fazer todo um trabalho voltado à questão da qualidade, né? Na entrada, se o produto está devidamente adequado, se a validade está boa, se o produto não está variado, né? Tudo isso é feito na entrada desse produto, né? Mas na saída também, quando vai sair para os clientes, esse produto também é averiguado da melhor forma possível, para que não tenha brecha para dizerem quando chegar lá que o produto estava com algum problema, com alguma avaria e etc. Esses objetivos se complementam, já que ambos focam um nível de serviço que a empresa quer proporcionar ao seu cliente final, sendo o mais importante atender o cliente com o menor custo na hora e no local certo. Na hora que o cliente está precisando, né? No local certo, na quantidade correta, com um preço adequado. Por quê? Porque o preço adequado é o preço de mercado. Se você vende acima do preço de mercado, né, você pode até vender algumas vezes, mas em algum momento você vai parar de vender, porque as pessoas hoje são bem informadas. A utilização do CD ao longo da cadeia logística faz-se necessária para servir como ponto de abastecimento intermediário entre as unidades produtoras e os consumidores finais. Isso proporciona um tempo de resposta mais rápido numa eventual necessidade de reposição, né? É o que acontece geralmente em indústrias que são longe dos seus consumidores, né? Por exemplo, a Honda tem uma fábrica que monta, né, suas motos, né? Fabricam suas motos lá na Zona Franca de Manaus, e existem diversos consumidores, né, diversos clientes que compram essas motos aí no Brasil todo, né?
Com certeza, a Amazônia lá não é o local mais adequado para ter o centro de distribuição que distribua, né? Deve ter lá um centro de distribuição também, mas deve ter um operador logístico em alguns locais estratégicos no Brasil para poder destinar, direcionar essas motos para esses clientes que são concessionários, né, que vendem esses veículos e que esse veículo chegue no momento desejado, né, que o cliente não espere tanto para poder receber esse bem, que quando um cliente vai comprar esse bem é porque ele está precisando o mais rápido possível. Isso proporciona um tempo de resposta mais rápido numa eventual necessidade de reposição, isso já foi. Como você pode perceber, um CD é extremamente estratégico dentro das atividades empresariais, além de tratar com as atividades ligadas à distribuição e ao controle de estoque de mercadorias. É também o responsável pela integração entre o que é produzido, como é o que é comercializado e principalmente como será entregue, né? Existe um elo constante entre a produção, entre a indústria e a comercialização. O CD é esse elo, né? Ele tenta ao máximo estar entrando em contato aí com a indústria, mas também tem contato constante aí com as lojas que vendem os produtos para poder estar fornecendo informação, né, relevante sobre o estoque, sobre a quantidade de produtos, para poder não correr risco de a loja vender produtos, né, sem ter esse produto realmente, né, e sem ter um prazo adequado para poder estar entregando ao cliente, porque o cliente não gosta de esperar e também não gosta que os vendedores mintam, né, em relação à questão das datas para poder receber esses produtos da melhor forma possível. A evolução dos CDs. Assim como a indústria, o comércio e os serviços evoluíram ao longo dos anos. A logística também passou por grandes transformações. No século passado, as necessidades do comércio, das empresas e dos clientes eram outras, né? Isso é óbvio, isso é claro, né? Com o passar do tempo, com a mudança da tecnologia, com a evolução da tecnologia, né? A forma de comercializar, a forma das pessoas se tratarem está mudando com o passar do tempo. Vamos tratar aqui alguns temas que contribuíram para a evolução dos processos logísticos, bem como da evolução dos CDs. Vale lembrar que esses são alguns exemplos de muitos que podem considerar como fator decisório em nosso processo evolutivo. Primeiro, o Brasil viveu uma época em que os produtos não tinham competitividade com o mercado internacional, como podemos sinalizar através de produtos defasados, tecnologias ultrapassadas, e ainda existe isso, nós ainda temos produtos defasados, produtos com tecnologias ultrapassadas, mas já temos produtos com tecnologia de ponta, né? E produtos aí atualizados, né? Porém, depende do tipo de produto, depende do tipo de indústria, né? Indústrias vivendo a época da geração carroça, né? Lentidão, processos manuais em vez de processos autônomos, né, automáticos, com tecnologia de informação para poder estar ajudando aí na produção. Falta de matéria-prima, né? Ainda hoje existe aí alguns problemas, mas já está anos-luz em relação a isso. Necessidade de mão de obra especializada, né? Já melhoramos muito, mas ainda falta em alguns setores. Volume alto de estoque, isso sempre foi um problema. Esse volume era alto, por quê, professor? Porque se não tinha perto aí um fornecedor que fornecesse esse produto, ele tinha que comprar grandes estoques para poder não deixar faltar e a indústria parar aí por falta de estoque. Hoje já não é mais dessa forma. Hoje nós temos fornecedores aí fornecendo aí uma distância considerável e a indústria não precisa estar mantendo grandes estoques para poder continuar aí a sua produção, e isso automaticamente faz com que reduza os custos, né? Você comprando menos e tendo menos estoque. Concorrência interna, economia em fase de transição, que era o que se encontrava o Brasil no passado próximo. A evolução da indústria vem junto com o desenvolvimento da logística, com grande colaboração da abertura do mercado e da chegada de grandes indústrias de transformação, serviços, tecnologias e, principalmente,
empresas ligadas à área de logística, né? A logística foi ganhando força, né? Foi ganhando nome. No Brasil, antigamente, a logística não era um fator competitivo para poder as empresas se derem um salto, né? Mas com a inflação, digamos assim, um pouco moderada, né? Que a nossa inflação está um pouco moderada, a logística foi ganhando cada vez mais força, né? A logística foi ganhando cada vez mais espaço e hoje em dia é vista estrategicamente como uma das coisas que ou faz com que os custos aumentem ou faz com que os custos diminuam, se for bem tratada, bem trabalhada, né? Com isso, a evolução do que antes denominávamos como expedição passa a ter uma tratativa diferenciada. Afinal, a concorrência aumenta, chegam novos produtos, novas tecnologias e o cliente passa a ser o foco principal, né? Antigamente, quem era o foco principal? Os produtos, né? Os produtos eram produzidos da forma que as pessoas achavam, da forma que as empresas achavam que era a melhor forma, era jogado no mercado e esse produto simplesmente era vendido. Por quê? Porque as pessoas sentiam necessidade de quase tudo, né? As pessoas precisavam de tudo e tinham quase nada, então tudo que era novo que aparecesse, mesmo sem ter tanta qualidade, né, era vendido. Por quê? Porque antes o foco era o produto mediante essa necessidade muito grande que existia no mercado e a desinformação também que era muito grande, né? Muito se dava por falta aí de novas tecnologias que fizessem com que essas informações elas girassem de forma aí muito rápida, que é o que acontece hoje. Vejamos a seguir alguns conceitos de outras atividades que fazem parte do processo evolutivo. Primeiro, globalização, pessoal. Diz respeito à forma como os países interagem e aproximam pessoas. Ou seja, interliga o mundo, levando em consideração aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos. E, com isso, gerando a fase da expansão capitalista em que é possível realizar transações financeiras, expandir seu negócio, até então restrito ao seu mercado de atuação, para mercados distantes e emergentes, sem necessariamente o investimento alto de capital financeiro, pois a comunicação no mundo globalizado permitiu tal expansão. Porém, obtém-se como consequência o aumento acirrado da concorrência. E isso é notório, né? A globalização abriu portas para poder você vender lá fora, mas também abriu portas para poder quem está lá fora vender aqui dentro do país. O que significa? Significa que a concorrência aumentou, significa que a qualidade também aumentou, significa que a defasagem deu vez para produtos, né, com tecnologia mais avançadas e quem não conseguir atender e dar resposta a esses novos produtos, né? Quem não deu resposta, na realidade, que isso já aconteceu e continua acontecendo, ficou para trás, chegou à falência, né? E acabou, se desfez com o passar do tempo. Só ficaram quem? Só ficaram as empresas fortes que conseguiram se adaptar, que conseguiram dar resposta ao mercado, que conseguiram, né, mudar tecnologicamente falando e que conseguiram também trazer aí novos produtos esses que tiveram, né, uma atualização, uma reconfiguração versus aos produtos aí vendidos no mundo. Comércio é baseado na troca voluntária de produtos que envolve duas ou mais pessoas. O comércio pode ser realizado por meio de indústrias de bens de consumo, assim como de serviços. A indústria é toda atividade humana que, por meio de trabalho, transforma a matéria-prima em outros produtos, podendo ou não ser comercializados. A atividade industrial pode ser de manufatura artesanal ou fabril. O que significa? Significa que o comércio e a indústria estão diretamente relacionados, né? A indústria, para poder industrializar cada vez mais, precisa fazer com que esses produtos sejam comercializados, sejam vendidos da melhor forma possível, né? E que receba esse dinheiro para poder a indústria industrializar novamente, para poder o comércio vender e assim sucessivamente. Entre o comércio e entre essa indústria, né? Como nós já falamos antes, existem aí os CDs que fazem todo esse elo
para poder estar fazendo com que os comércios nunca deixem faltar os produtos, mas que também o comércio não tenha uma quantidade muito grande de produto para poder não estar causando avarias, causando aí vencimento de produtos, no caso de produtos perecíveis. Serviço é o comércio de serviços comerciais, pessoais e comunitários a terceiros, né? O serviço é um bem imaterial. Na realidade, o serviço é quando você faz alguma coisa para outro, mas automaticamente você não consegue, né, de forma aí tangível, tá pegando, né, nessa coisa, porque o serviço é intangível. Tecnologia é um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e as ferramentas, processos e materiais criados e ou utilizados a partir de tal conhecimento. Nós podemos dizer que hoje em dia a indústria, o comércio, né, o comércio de produtos e serviços, não consegue mais crescer na velocidade que está crescendo sem a tecnologia, né? A tecnologia está sendo e continuará sendo papel fundamental para o crescimento de qualquer organização que queira se manter grande ou queira se manter pelo menos viva no mercado que nós vivemos, né? Se você quer se manter vivo enquanto empresa, enquanto negócio, tem que estar associando de alguma forma a tecnologia, senão você está fadado aí a falir no curto, no médio ou no longo prazo. Necessidade dos clientes é o ato de buscar no mercado produtos e ou serviços que atendam a sua necessidade básica. O que significa? Antigamente, como falei anteriormente, o produto o mercado, na realidade, ele se baseava no produto, né? Eu vou fabricar bacia porque as pessoas têm uma grande necessidade de bacias, né? E o produto era o foco. Aí não queriam saber se a bacia tinha que ser verde, se tinha que ser de plástico, se tinha que ser de alumínio, se tinha que ser de aço inox. Não tinha nada dessas informações. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, como o foco é o cliente, né? Antes de você criar a bacia, antes disso, você vai fazer o que? Você vai chegar até o cliente e você vai fazer uma pesquisa para saber que tipo de bacia o cliente quer. Quer bacia grande, quer bacia pequena, quer bacia de cor azul, cor escura, quer bacia transparente, né? Que tipo de bacia? Quer bacia voltada para crianças, né? Voltada para lavar roupa de criança, para isso, para aquilo, né? Quer pequenas bacias para poder estar fabricando alguma coisa. Isso tudo vai servir de informação para poder tentar satisfazer essa necessidade que o cliente tanto almeja que seja satisfeita. Expectativa dos clientes é o desejo que o cliente tem em relação ao que compra no mercado. Normalmente, esse cliente adquire algo por necessidade e sua expectativa é de que ela seja suprida, né? Nem sempre, quando a necessidade é satisfeita, o cliente fica, né, atende às expectativas dele. Às vezes o cliente compra lá um produto, mas quando vai usar o produto, quando vai se alimentar desse produto, automaticamente o cliente percebe que não é tão aquilo que ele pensava que ele almejava, né? A necessidade foi satisfeita, ele comprou, mas as expectativas não foram satisfeitas, né? Ele achava que era uma coisa e como foi ter contato era outra coisa totalmente diferente, e isso faz a maior diferença no mercado atual que nós estamos vivendo. Concorrência corresponde à situação de um mercado em que os diferentes produtores e vendedores de um determinado bem ou serviço atuam de forma independente face aos compradores e consumidores com vista a alcançar um objetivo para seu negócio, lucros, vendas e ou cota de mercado, utilizando diferentes instrumentos como os preços, a qualidade dos produtos e serviços pós-venda, etc. A concorrência, eu diria que é o principal elo, né, de evolução dos produtos, é o principal elo de fomentador da melhoria da qualidade nesse mercado competitivo, né? Sem a concorrência, não existe melhoria de produtos, não existe melhoria da qualidade a um preço menor, né, diga-se de passagem, porque nós poderíamos entender que mudando a qualidade, melhorando a qualidade, ia aumentar o preço.
Mas o mercado está fomentando o contrário com o aumento da concorrência. Quanto mais concorrência, mais as empresas tentam melhorar a um preço menor, porque se elas não fizerem isso, o concorrente vai ficar na frente. E isso foi possível com as operadoras, né, de telefonia celular. Não é o ideal ainda, né, não é aquilo que a gente se espera de uma telefonia com uma maior qualidade possível, se comparado aí com outros países, mas comparando com o que tínhamos há 20 anos atrás, a telefonia celular de hoje está anos-luz, se nós compararmos aí um tempo que não é tão distante, um passado que não é tão distante, e foi só através da concorrência que esse fornecimento de um serviço tão vital para o ser humano, que é a forma de se comunicar, né, houve um barateamento gigantesco, né, mas também houve um aumento na qualidade aí brutal, e isso, né, só se deu por conta da questão da concorrência, mas também pela questão da evolução da tecnologia e outras coisas mais que nós sabemos. Informação é o resultado do processamento, da manipulação e da organização de dados, de tal forma que represente uma modificação quantitativa ou qualitativa no conhecimento do sistema, pessoa, animal ou máquina que a recebe. O que significa? Significa que atualmente a informação é vital, né, para qualquer negócio, para poder você ficar na frente, né, ou tentar estar na frente aí dos seus concorrentes, né? Quem tem mais informação automaticamente usa essas informações para poder estar tentando vender mais e, consequentemente, vendendo mais, a empresa vai estar lucrando cada vez mais, né, e com sustentabilidade, porque as informações vão fazer com que essas vendas elas não sejam praticadas apenas uma vez, mas que o cliente volte cada vez mais. Por quê? Porque se você tem informação de como o cliente gosta de determinado produto, como eu vi ontem aí, algumas informações de que algumas empresas de restaurantes estão tirando a foto aí dos produtos, dos pratos sendo feitos, né? E a foto chama a atenção aí dos clientes, os clientes passaram a consumir certos produtos mediante lá as fotos, né, na hora do preparo desses pratos. São coisas desse tipo que vão fazer a maior diferença e vão gerar informação. A informação não necessariamente ela é passada através de texto, mas a informação também ela é passada através de imagem, né? Imagine um prato, né, belíssimo sendo mostrado lá através de uma imagem, né, e colocada nas redes sociais. Isso favorece com que as pessoas, né, qual é a informação que passa? A informação que passa é que as pessoas vão sentir vontade de estar consumindo aquilo que embelezou os olhos, e se embeleza os olhos automaticamente, né, o paladar vai sentir aí a vontade necessária para poder consumir esse tipo de produto. Custos são medidas monetárias dos sacrifícios financeiros com os quais uma organização, uma pessoa ou um governo tem de arcar a fim de atingir esses objetivos, sendo considerados esses ditos objetivos a utilização de um produto ou serviço qualquer na obtenção de outros bens ou serviços, né? O que significa? Significa que os custos são vitais para qualquer organização. Sobrevive sem custo? Não sobrevive sem custo, pessoal. Mas o que pode acontecer é a empresa tentar cada vez mais diminuir esses custos, mas diminuir os custos que estão ali desnecessários, né? Se você consegue diminuir esses custos desnecessários, automaticamente o seu custo diminui e a tendência é que a lucratividade dessa empresa aumente, né? Operadores logísticos são as diversas atividades que uma empresa adota para realizar suas funções internas e externas. Como exemplo de operadores citamos carga e descarga, definição de área de picking, embalagem de mercadorias, ou seja, todas as atividades desenvolvidas em um CD, né, faz parte da questão das operações logísticas. E é isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, né, e concluímos mais uma aula. Logo mais à noite, né, nós vamos ter aí a nossa aula e eu espero que seja tão proveitosa quanto essa aula que a gente acabou de ver. Tudo de bom e até nossa aula.